Sério, alguém tinha que fazer um microfone de lapela sem fio que não custasse 3 filhos e 50 crianças e 395 rins. Olá e bem-vindos a mais um vídeo na nossa série Harry Potter Não Faz Sentido, aqui no Experimento 237. Para você que não está acompanhando, a gente vem já há esse é o 6º vídeo, a gente vem há algum tempo falando sobre como Harry Potter não faz sentido. E essa é uma série que não tem por propósito ser haterista ou ficar reclamando, fazendo mimimi, mas apontar algumas inconsistências nos livros e nos filmes às vezes, que eu encontrei enquanto eu tava fazendo uma maratona de, reler tudo, porque eu tava com saudade dessa galera. A gente chega finalmente no 6º livro da saga, né, Harry Potter and the Half-Blood Prince, ou Harry Potter e o Príncipe Mestiço. E esse é um livro que eu gosto bastante, ele tem muita coisa interessante, ele explora bastante da história, do background do Voldemort, pra gente entender direito como é que ele chegou ao ponto que ele chegou e tudo mais. Mas tem umas paradas que simplesmente não fazem sentido e que, na verdade, eu já deveria deixar, assim, como elementos fixos que vão aparecer em todos os livros da saga, aparentemente. Primeiro, a regra de como funciona o negócio da proibição do menor de idade fazendo magia não faz sentido, não funciona. E segundo, Hogwarts é segura pra quem? Porque eu tentei muito não falar dessas duas coisas nesse vídeo, mas infelizmente esse livro viola essas duas regras de novo. Quando o Tom Riddle vai atrás do seu tio Morphin pra tentar entender um pouco mais sobre quem ele era e tudo mais, ele ainda é um adolescente, ele ainda está estudando em Hogwarts, ele ainda é menor de idade. E quando ele descobre um pouco mais sobre a sua própria origem, ele stupefy, ou enfim, prende de alguma maneira o seu tio, pega a varinha dele, vai até a casa do pai, mata o pai e os avós, volta pra casa do tio, faz um feitiço de apagar a memória e trocar a memória e não sei o que, nananana. Tudo isso enquanto ele é menor de idade e o Ministério da Magia, dane-se. Ninguém percebe, ninguém descobre, o tio dele vai preso em Azkaban porque ele confessa que matou o Tom Riddle Sr. e os avós. Nossa, o susto que a doguinha me deu nesse momento. E dá toda uma confusão e ninguém sabe que foi o Tom Riddle, porque a regra de menoridade não funciona pra nada. Sério, eu queria muito. Isso vai aqui um apelo para todo mundo que pretenda eventualmente criar alguma coisa, ou enfim, escrever alguma coisa, contar uma história, narrar um jogo de RPG. Se você estabeleceu uma regra no seu universo, no universo que você criou, essa regra tem que fazer sentido, ela precisa ter consequências. Não adianta nada você introduzir uma regra menores de idade não podem fazer feitiço fora do colégio. E aí, toda hora tem alguém fazendo feitiço fora do colégio. E assim, se você desse um pouco mais de detalhe na sua regra, talvez a gente tivesse como contornar isso. Então, sei lá, o trace, né, o negócio que fiscaliza os menores de idade é aplicado na pessoa, a pessoa tem que fazer a magia para que isso dê problema. Beleza, a gente não teria o caso do Dobby, mas a gente teria o Harry inflando a tia dele, a gente teria o Harry usando o Expecto Patronum. Mas aí o Tom Riddle teria que ter sido fiscalizado pelo Ministério. Ah não, Nádia, a regra diz respeito a qualquer magia que aconteça fora do normal no entorno de uma criança mágica. Ok, aí a situação do Dobby até faz sentido, mas aí eles talvez devessem ter investigado um pouco melhor, e aí o Expecto Patronum faz sentido também, a gente sabe que o negócio com a tia dele foi perdoado, enfim, mas, cara, porque a regra não foi estabelecida de maneira adequada, e aí fica o tempo todo essa coisa assim, tem a regra, mas ela não funciona muito bem. Então, assim, por favor, estabeleçam regras e adiram a elas, isso é muito importante. E ainda que a gente parta do pressuposto de que, na época do Voldemort eles ainda não fiscalizavam crianças, a gente sabe que eles fiscalizavam quando magia é usada próximo de trouxas. Foi assim que o tio dele, inclusive, se meteu numa enrascada por ter dado uma rash, que é tipo uma brotoeja bizonha e tal, no
pai do Tom Riddle quando a Merope, que é a mãe do Tom Riddle, tava apaixonadinha por ele e tal. Então, assim, a gente sabe que quando magia é usada em torno de trouxas, o Ministério sabe. Tanto que ele se ferrou. Então, como que o Tom Riddle foi lá e fez o Avada Kedavra em todo mundo e não deu em nada e ninguém sabe quem foi? E, não, tudo bem, foi o Morphin, que é o tio do Tom Riddle. E um outro troço que não faz muito sentido também, relacionado a essa memória, né, do Morphin, de quando o Tom Riddle foi lá visitar ele e descobrir sobre a família e tudo mais, é que as conversas tidas entre eles foram todas em Parseltongue. Mas o Dumbledore entende todas as conversas. Só que o Dumbledore nunca foi Parselmouth, ou pelo menos a gente não tem em nenhum lugar, né, do livro nenhuma menção a ele saber falar a língua das cobras, ele ser Parselmouth. Aí, das duas, uma. Ou você parte do pressuposto de que a memória já vem traduzida, o que pode fazer sentido, mas assim, por exemplo, eu falo inglês e português, e eu quando ouço coisas em inglês, o meu raciocínio continua sendo em inglês, então não sei se faz sentido a memória ser traduzida. Ou o Dumbledore é um Parselmouth escondido, e aí ele simplesmente ignorou a existência de um basilisco em Hogwarts, não uma, mas 2 vezes, e causou a morte de uma aluna e enfim, transformação de vários outros em pedra e coisas do gênero. Então, de novo, Hogwarts é seguro pra quem? Não sabemos. Além disso, tem um momento em que o Harry e o Dumbledore estão discutindo justamente a prisão do Morphin, né? E o Dumbledore diz, como o Morphin simplesmente confessou, não precisaram usar Veritaserum ou nada do gênero pra investigar. Mas Veritaserum não era... Se usam Veritaserum pra investigação de coisas criminais e tal, de novo, por que não usaram nos Death Eaters quando o Voldemort caiu e eles simplesmente aceitaram a palavra das pessoas de tipo, eu tava sob o uso da Impérios, eu tava sendo ameaçado. Não faz sentido. E se Veritaserum é usado nas investigações criminais bruxas, então como que funciona a regra de que você não pode saber que tá tomando Veritaserum e... J.K. Rowling, me ajuda a te ajudar. E essa memória tem o rompimento de mais uma das regras estabelecidas nesse universo, que é a regra de que a varinha escolhe o bruxo e você usar uma varinha que não é a sua pra fazer feitiços pode ter problemas. Porque o Tom Riddle pega a varinha do tio dele, que não escolheu ele, escolheu o tio dele, e vai e usa o Avada Kedavra, o Killing Curse, em 3 trouxas, sem qualquer tipo de problema. Ele não fica manco, ele não tem nenhum, não cai a mão, não dá nenhum... Então, qual é o limite desse paranoia de que a varinha que é emprestada não funciona tão bem? É só quando é conveniente? Porque é o que parece. Aproveitando que eu tava falando de poções, né, e da desnecessidade de usar o Veritaserum, que a gente não sabia que podia usar em investigações criminais, mas que foi desnecessário na investigação da morte dos pais, quer dizer, do pai e dos avós do Tom Riddle, porque o Morphin confessou, enfim, o uso de Veritaserum. Tem uma cena que é uma das primeiras aulas, a primeira lição de poções do Harry com o Slughorn no lugar do Snape, né? Nesse livro, o Snape deixa de ser o professor de poções e finalmente vai para o amaldiçoadíssimo cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. E o Slughorn vai dar aula de poções. Por sinal, eu queria muito saber como é que o Slughorn fez para se disfarçar de poltrona, porque assim, às vezes isso podia ser bem útil, mas não vem ao caso nesse momento. Na primeira aula de poções com o Slughorn como professor, ele apresenta 4 poções e ele diz que uma delas é a mais perigosa de toda a sala. As 4 poções que ele apresenta são a poção Polissuco, que te permite se transformar numa outra pessoa, Veritaserum, que te permite descobrir os segredos mais obscuros de uma pessoa, Felix Felicis, que é a poção de sorte líquida, que a gente vai falar dela já já, e a Mortência. Felix Felicis é uma das minhas poções favoritas de Harry Potter, pura e simplesmente porque eu parto do pressuposto de que ela meio que é um placebão sempre. E não, eu não tô dizendo isso só porque o Ron é enganado nesse livro e o Harry finge que ele tomou a poção quando na real ele não tomou, mas pura e simplesmente porque todo o esquema em torno de forjar a sorte líquida, né, de criar a Felix Felicis, envolve
tanta coisa aleatória e tem tanta possibilidade de dar errado. E assim, a consequência dela dar errado é ou você não tem sorte ou você fica ultra confiante e abusa da sua sorte, que tipo, a sensação que eu tenho é meio de que a Felix Felicis não serve pra muita coisa além de no máximo te dar um boost de confiança. Ah, Nádia, mas quando o Harry usou, ele ao invés de ir falar diretamente com o Slughorn, ele foi até a casa do Hagrid, que era onde o Slughorn tava, e aí ele conseguiu ter acesso à memória. Blá. Ok, mas se ele tivesse ido até a sala do Slughorn e o Slughorn não estivesse lá, ele eventualmente poderia chegar e ir na parada do Hagrid, ou ele poderia ficar sabendo que a Aragog tinha morrido e ir na parada do Hagrid de toda forma. Então, assim, não tem nada que justifique necessariamente isso. O momento em que a poção polissuco é a poção de sorte líquida, Nádia, presta atenção. O momento em que a poção parece ter tido efeito mesmo é já no finalzinho do livro, quando estão o Harry, o Ron, o Harry, não sei, mas o Ron, a Hermione, a Ginny lutando contra os Death Eaters enfim, os Death Eaters adultos e mestres nas artes das trevas simplesmente não conseguem matar aquela pirralhada, parece um bando de Stormtrooper contra o Luke, a Leia e o Han. A gente descobre depois que, na verdade, as crianças tinham tomado a poção antes de enfrentar os caras, porque o Harry tinha deixado com eles, então pode ser que a poção tenha funcionado ali, mas também pode ser simplesmente que os Death Eaters sejam um bando de incompetentes. A gente não sabe, né? O Império tava aí e os Stormtroopers simplesmente não conseguiam acertar um tiro. Então, meio que fica aí no ar. Mas eu gosto muito da Felix Felicis, inclusive eu tenho ela tatuada na perna e eu vou colocar a foto aqui agora. Mas o motivo pelo qual eu queria falar dessa cena do Slughorn apresentando as 4 poções e tudo mais é porque ele diz que a poção mais perigosa ali na sala não é a poção que te transforma em outras pessoas, não é a poção que te dá sorte instantânea, não é a poção que te permite descobrir os segredos de uma pessoa, que faz a pessoa dizer as verdades. A poção mais perigosa dentro daquela sala é a poção do amor. E eu acho interessante essa fala do Slughorn porque ao longo da nossa descoberta da história com H maiúsculo do Tom Riddle, a gente descobre que a mãe dele era apaixonada por um trouxa que não queria nada com ela e que ela magicamente conseguiu fazer com que ele se apaixonasse por ela. Eu acho que eu não tenho 100% de certeza, eu li meio rápido porque esse livro é bastante grande e eu caí na besteira de fazer lançamentos semanais e aí isso está dificultando a minha vida, porque ainda por cima eu tô lendo Duna com o Clube do Livro e vários outros livros ao mesmo tempo. Então, se eu estiver errada, me desculpa, mas eu não tenho certeza que esse livro bata o martelo de que ela usou a poção do amor. Eu acho que fica um pouco meio no ar. A gente é que associa que tenha sido a poção do amor, porque afinal de contas a poção do amor aparece nessa aula do Slughorn e aparece com o Ron e aparece em vários momentos da história. Mas então, por que que o Slughorn afirma com tanta convicção que a poção do amor é a poção mais perigosa dentro daquela sala? E eu gosto muito da teoria que os Super Carlin Brothers apresentam pra isso. Na verdade, é a teoria sobre o segredo mais secreto e a coisa mais terrível que o Slughorn já fez. E a teoria deles, que eu vou deixar no link aqui embaixo para vocês poderem ter acesso ao conteúdo completo, porque é uma teoria bastante concreta, é de que o Slughorn talvez tenha feito a poção do amor que a mãe do Voldemort usou para conquistar o Tom Riddle e aí deu origem ao Tom Riddle Jr., né, ao Tom Riddle Voldemort, e por isso ela é a mais perigosa de todas, porque assim, ela foi usada na concepção do pior bruxo das trevas que já existiu na história. É uma teoria super maneira e eu 100% vou aceitar ela como meu headcanon, porque gosto. Agora, de todas as coisas que não fazem o menor sentido nesse livro, toda a trama envolvendo o livro do Príncipe Mestiço, né, do Half-Blood Prince, simplesmente não faz sentido. Porque pensa bem, eu não sei vocês, e talvez seja porque eu sou muito nerd, eu era nerd de estudar também, assim, eu não sou só nerd de nerdice, mas eu era nerd CDF. E eu sempre fui muito ciumenta com os meus livros, principalmente livros de estudo que eu tenha, tipo, marcado e feito anotações e, enfim, todas as coisas possíveis, e livro de receita também. Aí você tem o Snape, que é um maluco que, tipo, né, tinha lá toda uma treta de tentar provar o seu valor e tudo mais quando ele era adolescente, que pega esse livro
e recheia ele com anotações que fazem com que o Harry, que era um 0 à esquerda em poções, comece a ir super bem e tal, e que efetivamente são maneiras mais práticas ou melhores de fazer as poções, de conseguir resultados mais bacanas nas poções. Aí ele pega esse livro e ele simplesmente larga na sala dele. Eu entendo que se ele era o professor, ele tivesse o livro lá guardado, mas assim, deixa guardado na sua sala, principalmente se o livro, além de todas essas anotações, está recheado com feitiços que você mesmo inventou. Principalmente se um desses feitiços é o Sectum Sempra, que causa uma hemorragia bizarra, tipo, imparável quase na sua vítima. Assim, eu já disse várias vezes, mas Hogwarts é segura pra quem? O Harry pegou um livro que foi ofertado por um professor que estava na sala de aula e aprendeu um feitiço que podia ter causado a morte do Draco, ou de qualquer outra criança. Você consegue imaginar? Tipo, em qualquer outro momento? Porque o feitiço dizia para os inimigos, Sectum Sempra. A gente no colégio tem tanto inimigo e tanta briga à toa que, assim, a qualquer momento isso podia ter sido usado em qualquer um. O Harry podia ter usado isso no Ron. Tipo, o Ron tá perturbando ele, ele vai de graça e vai Sectum Sempra. E podia ter matado o melhor amigo deles. Consegue imaginar a cagada? Então, assim, não faz sentido. Snape, pega o seu livro, guarda o seu livro. Não entendo por que você largou ele pra trás, isso não faz sentido e inclusive vai contra o seu personagem, porque o seu personagem é todo contido, bibibi. Então, jamais que ele deixaria um negócio tão íntimo e tão pessoal, quase um diário dele, assim de bobeira na sala. Mas essas eram as inconsistências que eu tinha pra tratar com vocês hoje. Talvez eu tenha umas outras, mas é porque essas foram as que ficaram martelando na minha cabeça que eu precisava compartilhar com vocês, porque estão realmente, assim, me incomodando nessa releitura. E eu queria saber de vocês, assim, se tem alguma inconsistência desse livro que eu tenha pulado, se vocês têm alguma explicação lógica pra alguma delas, porque, sinceramente, eu não tenho. E até a próxima. Que a força esteja com vocês sempre.